Oi pessoal, aqui é o Elby e hoje a gente vai falar sobre complexo de Golgi. Lembrando que os módulos anteriores, como eu já vim reforçando, é tudo continuidade. A célula não é um monte de bloquinhos e coisas separadas. Tudo vai dando uma coisa vai dando origem à outra para poder desempenhar o seu papel final de um conjunto inteiro que é a célula. A gente começou lá do núcleo produzindo DNA, no núcleo com DNA produzindo RNA, que sai para o citoplasma, que vai se enrolar em proteína e formar o ribossomo, que vai prender na parede do retículo endoplasmático. A própria parede do retículo endoplasmático saiu do núcleo ali da carioteca por dobramentos da membrana formando esse retículo endoplasmático. Ribossomo se associa a ela, lê o RNA mensageiro que está vindo do núcleo. Esse RNA mensageiro, sendo lido pelo ribossomo, produz proteína que vai sendo jogada dentro do retículo endoplasmático rugoso, que vai transportar até o liso, que vai transportar essas proteínas até o complexo de Golgi para poder dar continuidade ao processo. Então é isso que a gente vai estar falando aqui agora. Bom, complexo de Golgi, então, são um monte de saquinhos achatados, como o retículo endoplasmático rugoso, porém não tem ribossomo preso na parede dele e não é tão grande como o rugoso, eles são saquinhos limitados, transitórios, de bicamada lipídica naqueles saquinhos ali para desempenhar seu papel. Ele é uma organela que ele vai brotando do retículo endoplasmático liso. Vesículas, ou bolinhas visualmente falando, vesículas vão saindo do retículo endoplasmático liso transportando proteínas. E elas vão se fundindo num dos lados do complexo de Golgi e ele vai desempenhando o seu papel em cada uma das suas partes. E aí as vesículas vão brotando dali para o próximo, e do próximo para o outro, e do outro para o seguinte, e ele vai caminhando de forma que você vê aquele padrão que parece um Wi-Fi. Ok? Por quê? Você tem vesículas vindo do retículo liso se fundindo com a parte do complexo de Golgi. Uma vesícula é feita de bicamada lipídica, que está vindo do retículo rugoso, que está vindo da carioteca, ou seja, tudo está sendo uma produção contínua ali. Essa vesícula está trazendo um pedaço de membrana junto com ela, e dentro dela a proteína que foi produzida lá no retículo endoplasmático rugoso pelos ribossomos. Quando ela se funde na parte anterior do complexo de Golgi, essa parte anterior vai aumentando de tamanho, porque está fundindo membrana ali, está aumentando a bicamada lipídica do Golgi ali. A proteína entrou dentro desse primeiro saquinho. Ali dentro, ele vai fazer complementos nessa proteína. Essa proteína ela foi feita de aminoácidos encadeados ali lá no retículo rugoso, mas ela precisa de complementos para ela ter o seu papel final, desempenhar seu papel final. Esse complemento podem ser lipídios ou podem ser glicídios. E esse complemento vai sendo feito a cada uma das partes, ou cada um dos saquinhos, das porções do complexo de Golgi. Então, ele assumiu o primeiro, a proteína entrou ali no primeiro, ele vai acoplar lipídio ou glicídio que precisa nela ali, e ele vai formar uma vesícula, brota dela e joga para o próximo. No próximo, ele vai acoplar glicídio ou lipídio, e aí vai empacotar isso numa vesícula que joga para o próximo. E ele vai caminhando por todas as partes do complexo de Golgi, até que ele chega no final, a proteína está pronta. Quando a proteína está pronta ali no final do complexo de Golgi, se ela é alguma coisa que vai para fora da célula, se é para ser uma amilase, uma pectina, uma celulose, qualquer coisa, qualquer proteína que vai desempenhar algum papel, que vai para fora, tem que ir para fora do citoplasma, para fora da célula, essa vesícula que o Golgi vai empacotar vai ter uma composição que, chegando na membrana plasmática, ele vai se fundir com ela e abrir e jogar todo o conteúdo lá para fora. Lembra que a gente está passando que tudo é contínuo? Carioteca é bicamada lipídica, retículo rugoso é bicamada lipídica, o liso é bicamada lipídica, o Golgi é bicamada lipídica, as vesículas que estão saindo do Golgi são de bicamada lipídica e a membrana é bicamada lipídica. Se você pega uma gota de óleo e encosta em outra gota de óleo, elas não fundem? É isso que a gente está tendo aqui. Composições parecidas vão fazendo com que algo saia de um lugar e chegue no outro, funda lá e jogue lá dentro o que está no seu conteúdo. Se é para ir para fora, ele vai ter uma composição, essa vesícula do Golgi vai ter uma composição que joga lá para fora. Se é para ficar dentro do citoplasma, vai constituir outra coisa que a gente vai ver nos próximos módulos. E essa composição vai ser tal que ela não vai fundir com a membrana plasmática e não vai jogar nada ali para fora.
ok? Bom, o complexo de Golgi está normalmente ali próximo do núcleo, perto do retículo endoplasmático liso, certo? Nas células vegetais ele está espalhado e aí ele vai constituir o chamado Golgiossomo ou Dictiossomo, mas ele existe, ele está lá na célula vegetal do mesmo jeito, tá bom? E o complexo de Golgi, ele se origina do retículo liso. Então olha para esse esqueminha aqui, porque você tem que ficar bem claro, tem que ficar bem claro para você esse processo contínuo e a ligação de tudo. A gente estuda isso em pacotinhos, mas está tudo interligado. Núcleo, carioteca, deu origem ao retículo rugoso, que são saquinhos, que dentro deles caem as proteínas do ribossomo, que vão caminhando e dando origem ao liso. Então o rugoso dá origem ao liso. E as proteínas vão caminhando ali dentro, que vão empacotando essas proteínas e jogando para o complexo de Golgi, ou seja, o retículo liso dá origem ao complexo de Golgi, porque as vesículas vêm para cá e elas vão trazendo membrana e vão trazendo bicamada lipídica e vão formando o Golgi. E o Golgi faz o seu papel de terminar a síntese da proteína e forma vesículas lá na ponta que vão sair para levar para onde ele vai desempenhar seu papel. Então um vai dando origem ao outro. Quem produz o retículo endoplasmático liso ou rugoso? Quem produz o complexo de Golgi? O liso. Ok? Tudo interligado. Bom, esse processo que acontece dentro do complexo de Golgi, olhando aqui esse outro esquema, diferente a gente interpretando. Carioteca, retículo rugoso, retículo liso, complexo de Golgi, vesícula secretora. Ok? E uma secreção saindo ali para fora da célula, seja o que for. Ok? Então o Golgi é uma organela ou um organoide intermediário. O processo de passagem dessa proteína por dentro do complexo de Golgi, onde vão acoplando lipídios e glicídios para poder terminar a produção dessa proteína, chama maturação, ok? Então, maturação é o processamento dessa proteína que o Golgi faz para poder terminar de fazer. Principalmente glicosilação, colocar glicídios ali. Bom, o complexo de Golgi, ele forma algo muito especial que a gente estudou lá no fundamental também. A formação do acrossomo lá do espermatozoide. O espermatozoide tem na sua cabeça uma mega de uma vesícula grandona ali, cheia de enzimas que auxiliam a fecundação do óvulo. Isso tudo veio de complexos de Golgi, produzindo vesículas diferentes, e essas vesículas diferentes vão se fundindo numa só grandona, formando esse acrossomo. Então, o Golgi dá origem ao acrossomo. Não esqueçam disso. O complexo de Golgi tem como função síntese de polissacarídeo. Não estou falando que ele vai acoplar nas proteínas glicídios e lipídios, pois ele vai estar produzindo esses polissacarídeos que vão estar sendo acoplados ali nas proteínas, tá certo? Na célula vegetal, por exemplo, ele vai produzir a pectina, que vai fazer parte da parede celular, que vai deixar a célula vegetal com aquela casca grossa que mesmo a célula morrendo, a madeira continua lá, ok? Tudo está vindo desse processo contínuo que passa pelo Golgi. Outro exemplo que é muito usado, produção de grãos de dizimógeno. Você vai ter esse processo contínuo que eu já repassei aqui várias vezes para produzir proteínas que vão ser liberadas lá para uma função, por exemplo, nas células acinosas do pâncreas. O que está saindo ali veio desse processo contínuo. DNA produzindo RNA, que sai da carioteca, que passa pelos ribossomos, que produzem proteínas, que caem dentro do retículo rugoso, que é transportado até o liso, que do liso é levado para o Golgi, que do Golgi, depois de processado e pronto, vira uma vesícula que vem até a membrana plasmática e libera tudo ali fora. Então a gente ligou tudo de ponta a ponta. Ok? A síntese de glicoproteínas também está ali nesse pacote de funções do complexo de Golgi. Portanto, gente, fechando esse caminho inteiro aqui, e eu espero que vocês tenham entendido e peguem esse caminho todo de ponta a ponta e fiquem com isso bem claro na mente de vocês, qualquer coisa que a sua célula vá produzir, seja para ficar dentro dela ou para ir para fora dela e desempenhar um papel no seu corpo, ele faz o mesmo caminho. Então não interessa qual a questão, por exemplo, do vestibular que jogarem para você. Se está produzindo a proteína xererém tem qualquer coisa, não interessa. Qual o caminho para essa proteína ter sido produzida? DNA
produziu RNA mensageiro, que foi para o citoplasma, ser lido por ribossomo, preso na parede do retículo rugoso, e essa proteína caiu dentro do retículo rugoso, caminhou até o liso, que produziu vesículas, que deu origem ao complexo de Golgi, e que no complexo de Golgi foram sendo maturadas as proteínas, ligando glicídios e lipídios para produzir uma vesícula final secretora que vai se fundir com a membrana plasmática e joga para fora. Ou seja, pode ser a questão que for, pode ser a proteína que for, o caminho de produção dela é o mesmo. Ok? Então, por hoje é só. E a gente continua sobre citoplasma falando de outra coisa no próximo módulo.